Bom, entendemos até aqui que para ter sucesso na quarta revolução industrial ou em qualquer revolução industrial, precisamos ter uma mentalidade diferente. Precisamos evoluir o nosso pensamento e antecipar o futuro para hoje. Isso é algo essencial para qualquer pessoa que deseja estar à frente em meio a uma revolução onde as incertezas predominam, tá certo? Podemos então falar do histórico dessas revoluções industriais. É muito importante entender esse histórico porque a partir daí entendemos o tipo de pensamento que cada revolução trouxe, o tipo de exigência que cada revolução trouxe para os pensamentos da época. Temos então essa frase do Alex Ross, Indústrias do Futuro, que fala de como a explosão na criação de dados é uma ocorrência muito recente, né? Quando falamos aí desde o surgimento da prensa de papel, em termos de revolução da informação, quando falamos do surgimento da máquina a vapor, se pegarmos toda a história da humanidade, é algo muito recente. Então ele fala aqui no finalzinho, nos primeiros 50 anos após o aparecimento da primeira imprensa, no caso da primeira prensa de papel, foram impressos 8 milhões de livros, mais do que todos os livros produzidos pelos escribas europeus no milênio anterior. Porque os livros eram feitos por escribas, por copistas ou copiadores, na época medieval, e a prensa trouxe uma evolução muito rápida no modo de tratar a informação. E a prensa era um hardware, era algo físico, era um instrumento físico. Mas ele gerou uma aceleração na produção de cópias do soft, que era também o que estava no conteúdo escrito. Antigamente, antes de qualquer revolução industrial, portanto, nós tínhamos uma produção bastante artesanal. No caso dos livros, eles eram copiados, existiam copistas, existiam escribas que copiavam os livros um a um de forma manual. E muitos desses escribas estavam localizados em templos, monastérios da igreja, que continha a igreja católica, né, continha muitos dos escribas e continha muitas bibliotecas. Então as bibliotecas das igrejas eram muito conhecidas. Temos, portanto, uma produção artesanal na época medieval. Significa que quando tínhamos uma cidade, temos então uma produção artesanal na época medieval. O povo vivia muito nos campos ou em pequenos vilarejos, e era muito comum que os trabalhos passassem de pais para filhos. Então você tinha o ferreiro da cidade, o alfaiate da cidade. Era muito uma questão de passar os conhecimentos de geração em geração, e geralmente cada cidade tinha o seu próprio artífice. Nesse caso aqui, como você vê na imagem, um artífice trabalhando, as coisas eram feitas sob medida, os produtos eram feitos sob medida. Nós temos algo muito similar hoje, que é o alfaiate. O alfaiate, como conhecemos hoje, se queremos fazer uma camisa, nós vamos até o alfaiate, ele tira as medidas e faz uma camisa especificamente para a gente. Algo chique, né? Algo premium para os dias de hoje. Mas é algo que é herdado desse tipo de época aqui, em que todos os trabalhos eram manuais e existia um caráter rústico para a produção de todos os produtos. Eles eram feitos sob medidas, de acordo com os pedidos das pessoas. Então os produtos eram feitos da seguinte forma: você entendia que tinha uma necessidade, você procurava um profissional e esse profissional vendia os seus serviços e te entregava aquele trabalho ou aquele serviço depois de um tempo. Temos aqui então uma oficina em que um artista trabalha com uma máquina, né? Você vê que tem algumas peças de roupa nessa máquina. E existe uma série de pessoas trabalhando, todas um trabalho manual para uma determinada produção artesanal. Esse era o que caracterizava a produção de serviços, né, ou produtos rústicos na época medieval. A primeira revolução industrial, então, é inaugurada pela máquina a vapor. Temos locomotivas e trens
em vez de carroças. Temos um trabalho de fornalhas que, através da fumaça, através do vapor, trabalham. As máquinas, então, começam a surgir. O homem pensa, então, uma forma de acelerar processos. Veja que um trem é muito mais eficiente que uma carroça, no sentido de conseguir carregar muito mais produtos, muito mais ferramentas, de forma mais rápida e até de forma mais autônoma. Você tem um maquinista, você deixa de usar cavalos. Então a máquina a vapor traz uma primeira noção de eficiência da produção, uma primeira noção de eficiência em escala. Você vê aqui uma foto de uma oficina com várias máquinas de tecelagem e é a primeira vez que nós temos essa mentalidade de produção em série sendo alocada. Mas você vê ainda que existe praticamente uma pessoa para cada máquina, porque a produção ainda é muito dependente das pessoas. Então, no contexto da primeira revolução industrial, nós temos as tecnologias da máquina a vapor surgindo, têxteis, mecânicas, produções em massa. A questão da mecanização da produção levou a um aumento significativo na produtividade, o que resultou em urbanização rápida, surgimento de uma classe trabalhadora industrial e transformações econômicas e sociais profundas. Então imagina uma sociedade de vilarejos com artífices extremamente rústicos que passam agora a ser impactados por fábricas. Antes você tinha apenas um artífice com uma oficina em que podia empregar ali 2, 3 pessoas. Agora você já tem, numa cena como aquela, máquinas de TA com uma pessoa para cada. A própria indústria que começa a nascer daqui passa a exigir mais pessoas, passa a demandar mais pessoas. E isso tem um impacto demográfico. Isso começa a trazer as pessoas para maiores vilarejos, começa a formar cidades mais completas e mais complexas por conta da demanda fabril. Bom, e temos então a segunda revolução industrial, que começa no final do século XIX para o início do século XX. Ela é marcada pelo advento da eletricidade. Já comentamos um pouquinho aqui no curso sobre isso. Mas imagine só que aquelas máquinas que eram alimentadas por vapor, em que existia uma necessidade das pessoas alimentarem com vapor, agora temos uma mudança nesse processo. Imagine que as máquinas agora são alimentadas por eletricidade. Então existe uma certa autonomia nessa alimentação. As máquinas passam a ficar diferentes, passam a ser até mais eficientes, porque em vez de ter uma pessoa colocando força, girando um pedal, colocando fumaça na locomotiva, agora o pensamento passa a ser elétrico. Passamos a gerar energia e utilizar essa energia de forma automática, colocando esse automático entre aspas, a alimentar uma máquina. Então agora eu não dependo mais da força humana para a geração daquela máquina, eu dependo da disponibilidade da eletricidade. Ou seja, a máquina ela passa a ter uma função de ligar e de desligar, um input e um output. E isso muda a sistemática de funcionalidade das fábricas. Isso muda a cadeia de suprimento e muda a forma como as fábricas são estruturadas. Agora, uma fábrica pode funcionar dia e noite, sem uma pessoa que fique cansada, sem a necessidade de ter uma pessoa para cada máquina. Então, entende que a sistemática e a dinâmica da fábrica, do sistema fabril, é modificado, porque as máquinas são modificadas com essa nova tecnologia que está chegando. Essa nova demanda traz também algumas questões sociais, porque desde a época da máquina a vapor, as cidades começam a ser transformadas. Neste quesito, a eletricidade também traz algum outro tipo de transformação, porque acontece no final do século XIX e início do século XX, exatamente num processo de crescimento das grandes cidades. Os grandes conglomerados de cidades começam a surgir a partir daí. E não existem pessoas suficientes para suprir a demanda da fábrica. Então era muito comum você ver uma cena como essa.
A noção de trabalho infantil ainda não existia. Qualquer pessoa pegava um trabalho. Não existiam leis trabalhistas, não existia sindicato, não existia nenhuma dessas formulações sociais que vieram a acontecer depois. Porque inicialmente tudo era fábrica, precisava-se de pessoas, e as pessoas disponíveis, que eram baratas e estavam disponíveis ali, poderiam embarcar nessa jornada. Então veja que muito desse pensamento do gás, da fumaça para a eletricidade, que trouxe transformações para a cidade, desencadeou também novas discussões. As transformações sociais são consequência das questões de transformações da própria produção. Produzimos diferente, isso impacta a nossa vida, vivemos diferente, opa, acabo de perceber que estou vivendo uma nova realidade. A partir desse momento é que eu posso ficar satisfeito ou insatisfeito com essa nova realidade. Essa realidade que veio aqui na tela é algo que te traz satisfação ou insatisfação? Então começa-se a partir daí discussões sociais. Então as transformações que nós temos como sociedade, elas surgem também dessas evoluções tecnológicas. E agora você começa a entender que a transformação da quarta revolução industrial, que vai chegar mais na frente, vai chegar agora a partir de 2015, provocará também discussões sociais, em termos de substituição do trabalho, quem deve trabalhar e quem não deve trabalhar, entre outros. Chegaremos lá. Então, a revolução industrial é marcada pela eletricidade, temos linhas de montagem, o processo passa a ser mais dinâmico do que como a fumaça, porque as máquinas começam a ser ligadas e desligadas. Nesse caso, a fábrica pode funcionar o dia inteiro sem parar. Temos aço em larga escala, entre outras tecnologias. A eletrificação e a produção em massa revolucionaram ainda mais a indústria, permitindo a produção de bens em grande escala a um custo menor. Temos então a produção em escala de produtos para casa, para cidades, e ali no início do século XX, a formação de grandes conglomerados de cidades, urbanos. É a partir daí que surge o modernismo e outros movimentos que pensavam o ser humano agora em âmbito das cidades. Saímos da mentalidade do campo e entramos na jornada da cidade. A mentalidade industrial da máquina ligada a todo o tempo. Depois disso, lá pelo final dos anos 70 e a partir dos anos 80, começa a surgir a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial é marcada por uma evolução, não só nos processos de produção, mas também em tecnologia. Nesse aspecto, a tecnologia começa a entrar em pauta. Estamos falando agora de TVs, videocassetes, computadores, evolução do rádio, todas as tecnologias informacionais que trabalham a informação, que trabalham já uma iniciativa de software baseada na informação, começa a surgir e temos então toda uma indústria que começa a se preocupar mais com a parte de tecnologia. É como se as máquinas, entre aspas, burras da segunda revolução industrial estivessem evoluindo num sentido de que agora a gente utiliza essas máquinas para produzir coisas tecnológicas, coisas mais espertas, coisas que alteram a forma como trabalhamos. Imagine aqui que um computador como esse pode carregar um Microsoft Excel, que agora eu não preciso mais usar planilhas em escrita, eu posso usar uma planilha digital. Isso muda a nossa forma de trabalho. Temos também o surgimento da internet nos anos 90. Então nós começamos a trabalhar com o sistema de hiperlinks, começamos a trabalhar com a informação digital. Temos então, na terceira revolução industrial, o surgimento de computadores, automação tecnológica, internet. A automação e a digitalização alteraram fundamentalmente a natureza do trabalho, levando à deslocalização de empregos, ao surgimento de novos setores econômicos baseados em tecnologia e a globalização da economia. Perfeito. A terceira revolução industrial é marcada pela globalização. É a partir desse momento que começamos a falar de globalização de mercados, que começamos a falar da maturação de mercados de primeiro mundo em economias de serviços, que começamos a discutir sobre mercados emergentes. A terceira revolução industrial, que é uma revolução tecnológica, ela tira o foco só na escala e começa também a pensar na geografia em termos tecnológicos.
passamos a ter países de primeiro mundo, baseados em tecnologia, países emergentes, países de terceiro mundo. As sociedades ganham complexidade nesse sentido, geopolítico, e também tem aí já um surgimento de rede de computadores. Começamos a lidar com a informação. O software surge. Podemos então marcar a Revolução Industrial como o nascimento do software. Chegamos então à quarta Revolução Industrial. Uma revolução que é marcada pelo amadurecimento do software. A história contada da quarta Revolução Industrial, em termos de software, pode muito se confundir com a história do computador, que desde o século XIX foi desenvolvido a partir de calculadoras, ou pela tentativa de desenvolvimento de processamento de dados, né? Temos como marca registrada dessa revolução o Alan Turing nos anos 50, já ali entre a segunda Revolução Industrial e a terceira, mas a quarta Revolução Industrial, hoje como conhecemos, é marcada pelo amadurecimento do software. Temos o nascimento consolidado da computação e da internet na terceira Revolução Industrial, e nessa quarta temos o amadurecimento. O software se tornou adolescente, o software está se tornando um adulto. Temos agora tecnologias que transformam o hardware a partir do software. O carro deixa de ser um carro, ele torna-se um computador com rodas. Estamos falando de inteligência artificial, ou seja, projetamos uma inteligência a partir do software. Essa inteligência pode se conectar através da internet das coisas, o IoT, com gadgets, entre gadgets, com troca de informações. Uma casa pode se entender e se sistematizar e se controlar. Temos uma inteligência sistemática como um segundo cérebro. E começamos a ter pensamentos conflitantes sobre: será que essa tecnologia vai me substituir? Será que ela vai impactar minha vida? Será que ela vai afetar meus trabalhos? Por quê? Ela passa a se tornar mais inteligente, ela passa a realizar tarefas que antes pensávamos só ser possíveis para o ser humano. Porque essa revolução é marcada pelo software, ou seja, pelo tratamento de informações, que é o que o nosso cérebro faz, e pela sistematização de ecossistemas mais complexos de tratamento de software. A quarta revolução industrial é marcada por uma série de tecnologias habilitadoras. Uma série. Não é apenas a inteligência artificial. A inteligência artificial é marcante porque é transformacional. Está mudando e mudará muito da forma como nós trabalhamos, como trabalhamos e para o que trabalhamos. Mas existem outras tecnologias que, em conjunto com a inteligência artificial, impactará as nossas vidas. Estamos falando de internet das coisas, que já é uma realidade e se desenvolverá cada vez mais, biotecnologia, impressão 3D, redes, né, computação em nuvem, entre outros. Então, quando falamos de quarta revolução industrial, estamos falando de inteligência artificial, internet das coisas, biotecnologia, impressão 3D e outras tecnologias que vamos ver aqui. A integração de tecnologias digitais, físicas e biológicas está redefinindo completamente a forma como vivemos e trabalhamos. A IA está automatizando processos complexos, a IoT está conectando dispositivos de maneira inteligente, a biotecnologia está transformando a medicina, entre outros. Então, nós temos uma outra quebra de paradigmas, porque na época da máquina a vapor, nós dependíamos das pessoas para fazer a máquina funcionar. Na época da eletricidade, nós começamos a ligar e desligar ferramentas. Nessa época, as fábricas poderiam funcionar dia e noite. Na terceira revolução industrial, nós temos uma outra mentalidade, que é uma mentalidade voltada para a tecnologia. Eu começo a colocar computadores, eu começo a transformar a informação meramente física em informação computacional, e agora, na quarta revolução, eu tenho um desenvolvimento, uma maturação desse software. O software começa a ficar mais inteligente, começa a ficar mais complexo, começa a ficar mais conectado. Ou seja, esse software começa a impactar o hardware, começa a impactar nossas vidas. Nós projetamos agora hardware cheio de software. Temos então mais um complemento sobre a mudança de mentalidade que precisamos ter se queremos nos destacar nessa revolução tecnológica, a quarta revolução industrial. Como diz aqui,
O design dos produtos nessa fase está se tornando cada vez mais orientado por dados e personalizado para atender às necessidades individuais dos consumidores. Orientação por dados, dados digitais, software. Então, quando pensamos produtos, não pensamos só em um canal para atingir o público. Nós pensamos no ecossistema de produtos. O meu celular pode estar conectado ao meu notebook, que pode estar conectado ao meu smartwatch. Todos eles podem estar conectados, trocando informações diversas. Se eu estiver numa corrida e com o smartwatch, você pode captar os meus batimentos cardíacos e enviar para um aplicativo no meu celular. Na verdade, o aplicativo está em nuvem. O celular é só um canal pelo qual eu posso analisar os dados. Entende como a mentalidade muda? A sistemática começa a ficar diferente. Nós tivemos na terceira revolução industrial o surgimento de gadgets digitais. Na quarta revolução industrial nós temos uma multiplicação. Então, isso te dá uma introdução para a mudança de mentalidade que temos que ter. Nós pensamos a pensar em ecossistemas digitais. Eu tenho notebooks, smartwatches, celulares, sistemas inteligentes na casa, como a Alexa, né, que é uma interface conversacional, entre outros. Então, o céu é o limite nesse aspecto, porque a partir de hoje, quando eu te peço para criar um produto, o produto deixa de ser um aplicativo, deixa de ser uma tela de notebook, porque isso ainda é um pensamento da terceira revolução industrial. Eu produzir um notebook, eu fazer uma tela. Passa a ser diferente. Eu começo a pensar em produtos mais complexos, que tratam de ecossistemas, porque a tecnologia está em todo lugar. Então você começa a entender essa mudança de mentalidade e dando fundamentos à mudança de mentalidade que temos dito até aqui, que a questão da evolução do software, ela se dá num ecossistema de gadgets, num ecossistema digital. Então quando eu penso nos dados digitais que estão numa nuvem, por exemplo, eu penso no smartphone, no celular, como um canal. O MacBook, o computador, o notebook, o Samsung, que seja, é um canal. O smartwatch, seja da Apple ou não, é um outro canal. Como utilizamos esses canais para melhor tratar as informações? Você começa a pensar, então, que as soluções elas vêm em camadas. Eu tenho os dados nas nuvens, né, na nuvem nas redes de computadores, e eu utilizar no smartphone, no smartwatch, ou no notebook, ou num computador, ou numa TV, que hoje já é smart, todos esses sistemas são canais diferentes que estão em algum ponto da minha jornada. Quiçá, talvez. Então, muda a sistemática. Quando falamos, então, de como isso impactará nossa produção de design, nossa operação de design, impacta na jornada. Temos vários gadgets sendo utilizados em vários momentos da jornada. Como conseguimos fazer um sistema holístico, um sistema presente na vida das pessoas em todos os momentos. A sistemática sai, então, de ser apenas um smartwatch, de ser apenas um notebook, de ser apenas um smartwatch, um smartphone. Passa a ser sistemático, passa a ser holístico. A gente não está tratando o produto como canal, a gente passa a tratar o produto como sendo todo o ecossistema possível, e vai muito depender da nossa habilidade de convergir ideias e convergir as nossas análises que fazemos das jornadas em produtos tangíveis. E a ideia do produto, ela se torna quase como um serviço, ela se torna holística, e ela sai da camada do canal para uma camada superior. Entende agora a dinâmica da quarta revolução industrial? Entende agora que a mudança de mentalidade que se traz não é apenas como a inteligência artificial afeta uma solução tecnológica, mas como temos que pensar em ecossistemas tecnológicos, que pensamos em todos os gadgets que estão à nossa volta? Imagine só, teremos carros voadores, teremos carros autônomos. O carro autônomo conversará com o meu celular, com o meu relógio. Os objetos conectados à internet serão objetos inteligentes, porque todos conectados à internet em sistema de rede comunicarão-se entre si. Eu posso, de repente, ter um sistema na minha geladeira que identifica se está faltando comida.
a sistemática do software, o pensamento do software, é muito diferente da terceira revolução industrial. Então tome um tempo agora para refletir como que isso impacta o tipo de pensamento que você tem tido nos seus projetos hoje. Você consegue pensar em ecossistema? Seja no seu trabalho atual ou nos projetos que você tem lidado na sua vida, como é que você pode sair de uma mentalidade da terceira revolução industrial, que é uma mentalidade de tela, para pensar uma mentalidade, ou utilizar uma mentalidade de ecossistema? Utilizar uma mentalidade que analisa etapas da jornada e consegue pensar em ecossistemas. Por exemplo, site, app, relógio, entre outros.